filho foi cortado, ele vem pra nos visitar. Na porta o sangue está, no crepúsculo da tarde. Ele vem pra nos libertar. Todo escravo será livre, nenhum choro se ouvirá. Toda fome saciada, nossa voz ele ouviu. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Na cruz o sangue está, é sexta-feira à tarde. Ele veio pra nos salvar. Esmagado o filho foi, Cristo está crucificado. Morreu em nosso lugar, sua vida derramou, nenhuma condenação há. Na montanha da caveira ao nosso lado Deus está. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Pra nos dar a sua doce graça, nos trouxe a redenção. Não há mais razão pra chorar. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Não há Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Grandes coisas ele fez, seu reino é pra sempre. Graça e paz, irmãos, é motivo de honra, alegria nós estarmos aqui mais uma vez para juntos estudarmos a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, lição 4, que tem por tema o Cristo Cósmico. Nosso texto bíblico, Efésios capítulo 1 até o capítulo 3. Então, eu não vou ler aqui de início, capítulo 1 até o capítulo 3, mas no decorrer da lição a gente vai tendo entendimento aqui do que vem a ser esse Cristo cósmico, tá bom? Então você que está aí nos assistindo, está acompanhando aí juntamente conosco, pega a sua Bíblia, pega aí um caderno de anotação, aqueles que têm acesso à revista, também abra por favor aí a sua revista, para a gente poder estar acompanhando juntos, tá bom, irmãos? Então, para início eu vou ler aqui Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 9 e 10. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 9 ao 10. Diz assim a palavra: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Senhor, muito obrigado mais uma vez por essa rica oportunidade, que nós possamos aqui discorrer, Pai, esse assunto,
que nós possamos nos alimentar mais uma vez daquilo que o Senhor tem para nós, e que a gente possa verdadeiramente, Senhor, crescer no conhecimento, crescer na graça, e que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Te peço que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, o Teu povo, nós, Pai, que militamos na Tua causa, e que verdadeiramente triunfamos contigo e triunfaremos contigo para a honra, glória e louvor do Teu santo e poderoso nome. Sê conosco, é o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui diante de um assunto muito relevante. Eu sempre digo que essa revista, ela tem um conteúdo muito bom, eu aprendo muito, e principalmente aqui nesse assunto, eu aprendo também com o saudoso pastor Isaltino, que fez esse compêndio aqui para nós, né? Para que a gente pudesse aprender um pouco mais acerca de um assunto que é tão relevante. Hoje, especificamente, nós vamos estar falando sobre esse Cristo cósmico, né? Pastor, o que é Cristo cósmico? Você vai entender, fica tranquilo, que ao longo da revista, da lição, melhor dizendo, ao longo da lição aqui número 4, você vai compreender um pouco mais acerca disso. Por quê? Porque a obra de Cristo, ela tem uma dimensão muito profunda. A obra de Cristo, ela tem uma dimensão muito grandiosa e muito maior do que nós costumamos abordar nas nossas igrejas. Até porque nem sempre temos tempo para isso. E quando temos também, não o fazemos. Nós precisamos estar abordando esse tipo de assunto também nas nossas igrejas. E graças a Deus estamos fazendo isso, porque essa lição número 4 dessa nossa revista, ela está trazendo esse assunto para que a gente possa aqui nos debruçar sobre ele, aprender um pouco mais e transmitir esse conhecimento, obviamente depois de praticá-lo. Então, nessa carta aos Efésios, que a gente leu aqui, Paulo fala do mistério da vontade de Deus. Que mistério é esse? É um mistério que não fora revelado antes. É por isso, irmãos, que o conhecimento bíblico, ele é progressivo. Tem muitas coisas que nós sabemos hoje que outrora, aqueles que vieram antes de nós não sabiam, não tinham conhecimento. Por que isso? Porque quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê, a gente entende que esse conhecimento bíblico, ele é progressivo. E nós somos privilegiados em poder ter esse conhecimento que nos fora passado por aqueles que vieram antes de nós, tá bom? Nesse caso aqui, o apóstolo Paulo, ele aborda esse assunto de uma maneira assim muito profunda, e nós estamos aqui dando graças a Deus por isso, por nós termos esse material em nossas mãos. Então, irmãos, logo de início eu quero falar uma coisa para vocês. Quando a gente fala de Jesus, a gente tem que ter em mente duas coisas: o Jesus histórico e, nesse caso específico aqui de hoje, o Jesus cósmico. Jesus histórico por quê? Porque os próprios evangelhos, eles falam desse Jesus histórico, desse homem que viveu na face da terra. É fato, ele viveu na face da terra. E os evangelhos abordam essa questão. Tem também um historiador romano chamado Gaio Suetônio. Ele não era cristão, tá, irmãos? É digno de nota falar isso, que não era cristão, mas ele fala acerca de Crestos, que também era uma outra maneira de se referir a Cristo. Então, um historiador falando desse Jesus histórico que viveu naquela região da Palestina. Plínio, o jovem também, que viveu ali por volta do ano 117, na época em que reinava o imperador Trajano, também esse Plínio, o jovem. Um outro homem, irmãos, um filósofo, ele vivia na província romana da Síria, chamado Mara Bar Serapião, ou seja, Mara Bar no aramaico significa filho. Então ele era Mara, filho de Serapião. Ele também fala acerca de Jesus Cristo, sem falar no grande historiador Flávio Josefo, que também faz essa abordagem desse Jesus histórico.
Mas especificamente aqui, a gente vai estar tratando um pouco mais sobre o Jesus cósmico. E o mistério que Paulo se refere aqui, o mistério que Paulo está tratando aqui, também está falando da união entre os gentios e os judeus. Paulo aqui, segundo a sabedoria que ele recebeu do próprio Cristo, ele vai dizer que em Cristo todas as coisas vão convergir. Isso é muito profundo, isso é muito maravilhoso, isso é muito gostoso de nós estudarmos. Ele vai dizer que em Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, tudo vai convergir, ou seja, tudo vai ser guiado para uma mesma direção, tudo vai seguir o mesmo propósito. Então, esse também é um mistério que o apóstolo Paulo está falando. Inclusive, quando ele diz isso, ele diz: tudo vai convergir. As coisas que irão convergir serão tanto as do céu como as da terra. Olha que interessante isso. Lá na frente a gente vai entender um pouco mais isso aqui. E a igreja de Cristo, irmãos, nós que fazemos parte da igreja de Cristo, nós estamos manifestando isso. Por quê? Porque a igreja, ela é o início disso tudo. A igreja é o início desse novo mundo de Deus. Olha que coisa interessante. Então, olha como você tem essa importância também aos olhos de Deus. Porque Deus, na sua soberania, Ele escolheu, Ele decidiu, Ele decretou que nós como igreja, manifestássemos isso e fôssemos o início dessa nova criação. Por isso que Paulo mesmo escreve a sua carta em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ou antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, olha que interessante, está em Cristo, ou seja, ser nova criatura, é um mundo novo. Esse mundo novo que fora criado, ou seja, que está sendo criado, que tem aí como ponto de partida nós, como igreja de Cristo na face da terra. E isso é cósmico. Isso é cósmico. Como assim, pastor? Porque cósmico, irmãos, é o cosmo em estado de perfeição. Então, esse Jesus cósmico, ele está novamente trazendo a ordem das coisas criadas. Tudo aquilo que foi desordenado com a queda, tudo aquilo que, numa linguagem bem popular, foi bagunçado com a queda, Ele está ordenando novamente isso. E a igreja, ela tem um papel, digamos assim, fundamental dentro desse contexto também. Então, isso aqui é algo assim muito interessante para nós estarmos falando, para nós estarmos comentando e para nós estarmos ensinando. Então isso faz parte do novo mundo de Deus, esse novo mundo que começa conosco. Porque se nós outrora éramos pessoas que estávamos distante de Cristo e agora fomos reconciliados, estamos em Cristo, somos nova criatura. Olha que interessante, nova criatura. Isso significa dizer que nós estamos iniciando esse processo da nova ordem das coisas. Olha que interessante, essa é em nós, louvado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por isso, amém? Então, olha que interessante, Cristo, aqui no tópico 1, você pode estar acompanhando aí, aqui a gente fez apenas uma introdução. Cristo, ele é o autor e sustentador da criação. Esse Cristo cósmico que ordena, ou melhor dizendo, que reordena todas as coisas, que faz todas as coisas novas, a começar por nós, né? Nova criatura ou novas criaturas, uma vez que somos assim. Então, esse Cristo cósmico, ele é o autor e ele é também o sustentador da criação. Tem duas palavrinhas que parecem difíceis, mas eu vou explicar para você que elas têm a ver com isso. O deísmo e o
teísmo. O que o deísmo vai dizer? O deísmo vai dizer que Deus existe? Sim, Deus existe. Só que eles dizem que Deus existe, mas é como se Deus tivesse deixado assim mais ou menos as coisas ao seu próprio acaso, tá? Esses são os deístas. Acreditamos sim, Deus até existe, mas Ele não intervém. Mas existe também os teístas, que nós como cristãos, nós estamos inseridos nisso. Então, o que o teísmo vai dizer? O teísmo vai dizer que o Senhor, além de criar todas as coisas, Ele também é sustentador de todas as coisas. Parece-me que o salmista, ele entendeu muito bem isso, quando ele olha para o céu e disse, um dia faz declaração a outro dia. Olha que interessante isso. Então, se você pegar esse salmo e discorrer sobre ele, você vai entender que ele está falando ali sobre a criação. Então, nós mesmos observamos, quando olhamos para a criação, que apesar de todo o caos que existe aí, mas que o Senhor, Ele é o sustentador de todas as coisas, e a Bíblia também, ela vai caminhar nessa direção. Além dele ter criado, Ele não deixou ao acaso, mas esse Cristo cósmico, todo-poderoso, esse Cristo que é o Criador, Ele é, além de ser salvador individual das pessoas, mas Ele também é o Senhor do universo, Ele é o sustentador do universo. Esse Cristo aqui, Ele também sustenta toda a sua criação. E por que foi necessário isso? Porque o pecado, ele alterou as relações do homem com Deus. Por quê? O homem peca, o homem erra, e quando ele faz isso, ele se esconde. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Isso se encontra no livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 10 e 11. O Senhor está caminhando ali e Adão se esconde do Senhor. Por quê? Porque ele pecou, porque ele teve medo e ele se esconde. Então, essa relação do homem para com Deus, ela foi alterada. Mas a relação do homem também, ou melhor, do homem para com o seu próximo, também foi alterada. E como que a gente vê isso, irmãos? Nesse processo de Adão e de Eva. O que o Senhor fala para Eva? Gênesis capítulo 3, versículo 16. Com dor terás filhos. Mas o pecado também alterou as relações do homem para com a própria natureza. Por quê? Porque a terra foi amaldiçoada. Por causa de quem? Por causa do pecado do homem. Olha que situação triste. Então isso teve uma dimensão cósmica. O bom mundo de Deus, que Gênesis capítulo 1, versículo 31 vai dizer, e viu Deus que aquilo que ele criara era muito bom. Esse bom mundo de Deus acabou ficando numa situação desordenada. Esse bom mundo de Deus, ele foi desordenado. E Paulo, ele vai tratar disso também, porque no capítulo 8, versículos 19 ao 22, vamos abrir as nossas Bíblias? Carta de Paulo aos Romanos. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias, por favor. Você que está em casa, você que está acompanhando, você que gosta de estudar sobre a palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 19 ao 22. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para nós através desse texto. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 19 ao 22, vai dizer assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ou seja, a criação, ela não ficou sujeita à vaidade. Vaidade aqui é uma coisa oca, tá, irmãos? Vaidade aqui, como que a criação vai ter vaidade? A vaidade é coisa do ser humano, mas esse termo vaidade aqui é uma coisa oca, uma coisa vã. Então, a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade. Mas por que a criação ficou assim? Por causa do que a sujeitou, por causa do próprio ser humano. O ser humano, quando peca, ele acaba arrastando a própria natureza também para essa condição pecaminosa. É isso que
apóstolo Paulo está dizendo aqui? 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aí olha o 22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós aqui, que a criação ela foi submetida à vaidade, geme as dores de parto. Isso aqui, irmãos, é uma linguagem muito profunda. A criação aqui de igual forma, não é simplesmente, ele não está falando aqui dos homens, pois ele diz que ela foi sujeita involuntariamente. O homem não, ele pecou de maneira voluntária, ele sabia o que estava fazendo, ele desobedeceu. A natureza não, a natureza ela foi a reboque. O homem peca, leva a natureza juntamente com ele para essa situação. Ou seja, a natureza não poderia ser responsável pela queda, pela situação que se encontra hoje, mas o homem é. Então Paulo vai falar sobre isso aqui. Então a conclusão, irmãos, inequívoca aqui, que a gente não pode ter dúvida, é que Paulo se refere aqui, quando ele fala da criação, a criação irracional, animada e inanimada. Ou seja, quando a gente olha aquelas coisas que a gente vê. Pastor, dá um exemplo disso que você acabou de falar agora. Uma árvore e uma pedra. Quando eu olho uma rocha, quando eu olho para uma árvore aí, todos nós sabemos, irmãos, que a árvore, ela é vida. Por isso que eu não devo falar que Jesus é vida. Jesus, ele é a vida, porque a árvore é vida. Então, quando eu olho para a árvore e quando eu olho para a pedra, para uma rocha, obviamente que eu vejo que tem diferença, mas as duas não fazem parte da natureza. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui que toda a natureza, ou seja, quando eu olho para isso aqui, quando eu leio esse texto, o apóstolo Paulo falando que toda a natureza está nessa situação caótica, desordenada, me vem à mente uma coisa, irmãos, o que está presente aqui não é a evolução do mundo, pelo contrário, o mundo está involuindo, o mundo está em decadência, o universo está em decadência. Grandes físicos aí podem afirmar, irmãos, que na realidade o planeta, ele está se gastando, o planeta está caminhando, o planeta e o universo, eles estão caminhando para um final, e isso a Bíblia Sagrada já havia falado para todos quantos quisessem e querem ler, estudar e aprender, tá? Então, esse mundo desordenado aqui, esse bom mundo do Senhor, que lá no início, no capítulo 1, versículo 31 do livro de Gênesis, o Senhor falou que era muito bom, ele foi desordenado, e Paulo aqui em Romanos, ele está tratando dessa questão aqui. Então, todos nós sabemos, todos nós que conhecemos a Cristo, obviamente, que o mundo em que nós vivemos não é o mundo ideal, claro que não. Esse mundo não é o ideal, mundo cheio de miséria, de fome, de traições, mundo cheio de tristeza, de choro, de lágrimas. Um mundo, irmãos, em que ao mesmo tempo que nós estamos aqui, a gente daqui a poucas horas podemos nos deparar com uma situação que vai nos fazer sofrer. Esse é o mundo que nós vivemos, esse é o mundo terrível, o mundo desordenado. Então a gente sabe que esse não é o mundo ideal, nós bem sabemos disso, mas em contrapartida, a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor já está reordenando esse mundo e que nós somos o início, o start disso tudo. Ele está reordenando isso tudo e haverá um dia em que nós estaremos sim vivendo num mundo perfeito na presença do nosso Criador. E o que é melhor, pelos séculos dos séculos, viveremos eternamente junto com o nosso Criador. Paulo, quando trata desses textos aqui, irmãos, ele gosta de fazer isso de uma maneira profunda. E o texto base lá que nós lemos, que é Efésios, é considerada aí pelos teólogos a rainha das epístolas, junto com a sua prima, digamos assim, né? Ou a sua irmã gêmea, que é Colossenses. Então, nessas cartas a gente vê uma cristologia muito
assim, muito grande, uma cristologia que salta aos olhos. Quando a gente lê os textos ali, tanto aqui de Efésios como de Colossenses, a gente vê que a cristologia ali, ela está muito evidente. Cristologia, para aqueles que não sabem, é o estudo acerca, o tratado acerca da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então, nessas duas cartas aqui, principalmente, essa cristologia, ou seja, esse ensino sobre Cristo, muda, tá? De funcional, como Cristo funciona para a igreja, para as pessoas, de um modo geral. Geralmente a gente fala, né? Jesus é o que para você? Cristo é o que para você? É o meu Salvador. Poucas pessoas nem o querem como Senhor. Mas a primeira coisa que vem à mente da pessoa, não, ele é o meu Salvador. Então, por quê? Porque ele é funcional. As pessoas o querem como Salvador. E muitas delas, sem quererem reconhecê-lo, obedecer-lhe, o que, na realidade, acaba tendo um conflito aqui. E essa pessoa, ela não vive uma prática cristã verdadeira. Mas isso é um outro detalhe e a gente não vai falar sobre isso aqui agora não. Então, esse ensino aqui da cristologia, nessas cartas principalmente, tanto Efésios como Colossenses, ele passa do funcional, como Cristo funciona para a igreja, para o Cristo ontológico. Ontológico vem de ontologia. Essa palavra ontológico vem de ontos, que significa ser, significa essência. Olha que interessante. Então, não confunda com antologia, né? Antologia fala daqueles ali que principalmente fazem coleções, que trabalham ali com plantas. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com coleções de plantas, ele trabalha com antologia, tá? Fala de coleção. Então, não é antologia, é ontologia, que vem de ontos, que fala do ser, que fala da essência. Então esse Cristo ontológico, que é o ser absoluto, o alto e sempre existente, é esse Cristo aqui, a razão de todas as coisas, é dele que nós estamos falando, é esse que é o Cristo cósmico. E é muito bom nós sabermos que nós servimos a esse Cristo, estamos debaixo das mãos poderosas dele. E Paulo em Efésios capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer que esse Cristo, ele está assentado nas regiões celestiais. Olha só que maravilha, irmão. Ele está assentado, e olha que maravilha, em Efésios capítulo 2, versículo 6, Paulo vai dizer também que a igreja já está assentada também com Cristo nas regiões celestiais. Isso não é maravilhoso? Isso enche a minha alma de alegria. Será que está enchendo a sua? Será que você que está em casa está entendendo o que eu estou falando? Eu preciso que você entenda o que eu estou falando para você. Que você, segundo a palavra de Deus, já está assentado com Cristo nas regiões celestiais. O verbo é no passado. A igreja, ela já está assentada, já foi assentada com Cristo nas regiões celestiais. Isso é motivo de nós glorificarmos ao nome desse Deus de tanta alegria que a gente sente em nossos corações. Então, ele é o Senhor, ele é o nosso Deus, ele é tudo para nós, ele é o Senhor dessa era e da era que está por vir. Tudo foi feito por ele, para ele. E é isso que Paulo também fala aqui em Colossenses. Eu quero ler, eu sei que você conhece o texto, mas vamos ler, vamos nos familiarizar com o texto. Abra sua Bíblia aí, por favor. Carta de Paulo aos Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 1, versículos 16 ao 17. Olha só, irmãos, que texto maravilhoso. Olha como que o apóstolo Paulo, ele conseguiu entender muito bem isso. Olha como ele ensina isso, baseado na revelação que ele recebeu. Olha que interessante, isso é muito maravilhoso. Ele diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. 16, porque nele quem? Em Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. 17, e ele é
antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Esse é o Cristo cósmico, irmãos. Olha que interessante. Esse é o Cristo que nós servimos. Esse é o Cristo que se sujeitou a morrer por nós na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, tendo essa liberdade de poder falar disso e ter acesso, estar sentado nas regiões celestiais com Ele. Isso é algo que enche a nossa vida de alegria. Isso aqui, irmãos, faz com que a gente se esqueça dessa problemática que existe no mundo aí. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo isso. Eu não tenho tempo para ficar perdendo com coisas tão pequenas, coisas tão efêmeras, tão passageiras, transitórias, ocas, com vaidades. Eu não tenho tempo para isso. Quando eu olho para esses textos, eu não tenho tempo para isso. Eu não fico desesperado, preocupado. O que vai acontecer amanhã? E essa questão dessas coisas que têm acontecido no Brasil e no mundo. Eu preciso olhar para esse Cristo cósmico. E é Ele que é o Senhor da minha vida. E é Ele que vai continuar cuidando da minha vida. Inclusive, quando Paulo fala aqui, né, essa expressão, todas as coisas, por Ele, todas as coisas, é o que está dizendo aqui, ó. No versículo 17, todas as coisas subsistem por Ele, todas as coisas. Quando ele fala isso aqui, está se referindo ao mundo material, todo esse mundo material, tá? Que a queda afetou tudo isso, mas que Jesus veio para reordená-lo. Meu Deus, a minha oração é que você esteja compreendendo isso. A minha oração é que você esteja entendendo isso. Ele veio reordenar isso. E nós fazemos parte, nós fomos o start, o início disso tudo. Porque quando eu recebo a Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida, eu passo a ser uma nova criatura. Olha só ele reordenando. Eu de velha criatura passei a ser uma nova criatura. Eu de morto passei a viver. Está entendendo? Então isso é algo muito digno de nota, tá, irmãos? Então quando essa lição aqui vai falar desse Cristo cósmico, também vai dizer que Ele não é apenas o Salvador pessoal de indivíduos, Ele também mas Ele é o Senhor cósmico de todas as coisas. Imagine se hoje você tivesse asas para voar, e você pudesse ir no mais longínquo lugar que existe nesse universo, mesmo lá, se você conseguisse chegar, digamos assim, isso aqui é uma questão hipotética, no final do universo, né? O homem já reconheceu, aí está tendo até alguma coisa num sentido contrário hoje em dia, mas pouco provável, mas nosso planeta ele se encontra numa galáxia, e a gente tem outras bilhões de galáxias. Então assim, o universo nesse sentido, pelo menos aos nossos olhos, ele parece ser infinito. Mas onde quer que você pudesse estar hoje, qualquer parte do universo, você poderia falar assim: eu estou na presença do meu Deus, eu estou no lugar que pertence ao meu Deus, ao meu Jesus cósmico, porque Ele é o Criador, sustentador de todas essas coisas. Você pode chegar lá no final e se alguém te perguntar: o que você está fazendo aqui tão longe? Estou na casa de papai, isso aqui pertence a Ele que fez tudo, eu sou filho dele, eu tenho o direito de transitar por isso aqui. Claro que eu estou aqui só falando para você, para ilustrar, né, irmãos? Para que você possa entender como que Ele é o Senhor de todas essas coisas aqui, e isso é muito, muito, muito bom. Então podemos confiar num Salvador que tem poder sobre o tempo. Podemos confiar, irmãos, nesse Salvador que tem poder sobre todas as coisas, conforme a palavra de Deus diz. Então, olha só, tem até um hino, né, um de nossos cânticos que diz assim: quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Olha, isso é algo também que a gente precisa entender, precisa crer, precisa passar para outras pessoas, para que elas também possam entender. Vamos para o tópico 2, irmãos, que eu acabo me empolgando aqui, eu gosto de falar sobre essas coisas, eu estou aqui muito feliz em poder compartilhar isso com você,
poder estudar essa revista junto com você. Até porque eu sei que você estudou a revista, né? Aqueles que tiveram acesso, pelo menos, aqueles que têm acesso, eu sei que nem todo mundo tem, você estudou, então a gente está aqui, né? Batendo alguns pontos aqui, para a gente poder crescer juntos, tá bom? O novo mundo de Deus. Então, embora bem sustentada por Paulo, ela não foi inventada por ele não, irmãos. Essa ideia aqui, ela também não é estranha aos demais escritores da Bíblia Sagrada. Não, claro que não. Olha o que a gente lê quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, na visão de João. Ele diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Olha, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras, são dignas de crédito. Hoje em dia, falam-se tanta coisa por aí, que a gente não pode nem dar crédito, mas essa palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Apocalipse capítulo 21, versículo 5. Então, o Senhor está dizendo ali: eis que faço nova todas as coisas. Então, agora vem um novo mundo que está criando, ou que está sendo criado em Jesus, através ali, pela pessoa do nosso Deus, que é o Deus Pai. Tá, irmãos? Então, quando eu olho para a Bíblia Sagrada aqui, em Apocalipse 22, a obra de Cristo chega à sua consumação. Quando eu olho para esse capítulo 22, eu vejo que o Éden está de volta. Por quê? Porque em Gênesis 3, o homem foi expulso, mas em Apocalipse, capítulo 22, ele é readmitido novamente. Olha que interessante, o homem é expulso lá atrás, mas no capítulo 22, do livro do Apocalipse, esse homem, ele é readmitido. Que homem que é readmitido? Aquele homem que reconheceu a Cristo como único, como Salvador, como Senhor da sua vida, né? É esse tipo de pessoa que nasceu de novo. Então, tudo aquilo que se perdeu na queda, está escrito aqui, tópico 2, é recuperado em Cristo. Inclusive em Apocalipse capítulo 22, versículo 2, vai dizer que a árvore da vida, ela reaparece. Olha só, irmãos, eu fico pensando, tem dias que eu estou em casa assim, eu fico pensando, meu Deus, como vai ser isso, né? A Bíblia, ela traz um entendimento para a gente amplo disso, né? Mas alguns detalhes, claro que a gente não sabe, a gente vai saber naquele dia. Uma coisa eu digo para você, a coisa vai ser muito melhor, muito mais maravilhosa, muito mais esplêndida, muito mais gostosa do que nós imaginamos, porque a Bíblia vai dizer que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o temem. Isso basta, mas vai ser bom, irmãos. Nós vamos estar lá, não pelos nossos próprios méritos, não pela nossa condição, não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Ele fez. Nós vamos estar lá, irmãos. Então, isso tudo é recuperado, inclusive essa árvore da vida, tudo isso é recuperado para a honra, para a glória e louvor do nosso Deus. Porque olha o que diz Apocalipse 21, 4, olha, vamos ler Apocalipse 21, 4, está dentro disso aqui também, falando dessa reordenação dessas coisas que foram criadas. Olha, irmão, quando eu leio, sabe, a gente vê tanto sofrimento, a gente vê tanta gente sofrendo, e não pense que nós estamos alheios aos sofrimentos das pessoas, não pense nisso não. Vira e mexe nós somos pegos, eu sei que todos nós nos preocupando, melhor dizendo, com os nossos irmãos, com parentes, com pessoas próximas, com a própria humanidade caída. Tanto sofrimento nesse mundo, tanta tristeza, tanta angústia, tanta gente em situação desfavorável. E olha o que a Bíblia diz, irmãos, Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Lá, irmãos, as funerárias, elas irão falir. Também estou falando aqui
num sentido, só como um sentido ilustrativo, né? Porque não teremos comércio lá, mas eu digo assim, se fosse permitido comércio no céu, vamos imaginar aqui, né? Ninguém ia querer montar uma funerária, morte não vai existir, irmãos. Olha, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá clamor, nem dor, nada. Tem pessoas que estão aí nos hospitais e muitas em casa, sofrendo dia e noite com dores insuportáveis, que nem morfina dá jeito. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que nem dor vai existir. Por quê? Porque já as primeiras coisas são passadas, e eis que tudo se fez novo. Através de quem? Do Cristo cósmico, que veio para reordenar todas as coisas. Isso é Deus, isso é Deus. Deus. Para um pouquinho aí, olha para dentro de si mesmo, para a sua miserabilidade como ser humano, mas tente entender que esse Deus, Ele está sobre a sua vida. Esse Cristo cósmico vela pela sua vida. O guarda de Israel não dorme, não tosqueneja, Ele está conosco. Esse Deus está conosco, e Ele é poderoso, é o Todo-Poderoso. Então, aqui no tópico 3, qual é o nosso lugar neste novo mundo de Deus? Qual é o nosso lugar? Efésios capítulo 1, versículo 22, vai dizer que nós vemos todas as coisas que foram subjugadas em Cristo, inclusive as do mundo vindouro. O que isso significa? Que Ele tem o domínio sobre tudo. Já parou para pensar? Talvez você esteja aí pensando assim, mas eu estou cheio de problema, eu estou cheio de luta. Aí você para e fica assim, ó, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho que resolver aquilo outro, eu tenho que resolver. Não estou dizendo que a gente não deva nos preocupar com a nossa vida. Ninguém aqui é irresponsável, ninguém é irresponsável. Mas olha só, irmãos, não deixe que as preocupações excessivas venham sufocar a tua adoração. Não, porque quando Paulo diz que ele subjugou todas as coisas, quando Paulo diz que todas as coisas foram subjugadas a Cristo, ele está dizendo que Ele tem o domínio sobre tudo. Cristo tem o domínio sobre tudo. Esse Cristo cósmico, que a lição número 4 está falando dele, Ele tem o domínio sobre tudo. Isso eu acho que basta, inclusive do mundo vindouro. Isso é verdadeiramente, na acepção do termo, maravilhoso. Aí aqui mais embaixo um pouco, nesse tópico 3, a gente vai ler aqui que nesse momento que nós estamos vivendo, atravessando, a igreja ela é o quê? Militante. Ou por que militante? Porque em meio a todo esse processo de reordenação, nós estamos aí militando, combatendo. Tem até um hino antigo, irmãos, que eu não sei o número dele, que ele diz assim: eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, me alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Por quê? Desculpa aí por eu ter cantado, tá? Mas assim, só para você entendermos que a igreja é militante, ela milita, mas também um dia ela vai ser triunfante. Pastor, um dia a igreja não é triunfante. A igreja não é triunfalista, já falei isso para vocês, mas a igreja é triunfante. O que isso significa dizer? Que independente das lutas, das tribulações, nós somos mais que vencedores em Cristo. Lembra que eu falei para vocês? Efésios capítulo 2, versículo 6, que a igreja, ela já está assentada. Ela não vai ser assentada não, ela já está assentada com Cristo nas regiões celestiais. Então, isso aqui, ela também inclui lutas humanas, dificuldades na vida, desespero, tribulação, tudo isso que hoje nós vivenciamos. Mas um dia nós, graças a Deus,
estaremos livres disso, tá bom? Então, a igreja, quando a lição aqui fala que essa igreja vai ser triunfante, está dizendo no sentido pleno de todas as coisas, porque hoje a gente tem o quê? Vitória em meio às lutas. Já reparou quando você para falar com alguém? Como é que está, meu amigo? Só vitória. Vitória em meio às lutas, meio às tribulações, a todo tipo de situação adversa. Mas haverá um dia, irmãos, que nós estaremos nesse pleno triunfo, tá? Então a igreja será triunfante no sentido pleno, que nós não vamos mais passar por esse tipo de coisa que nós passamos hoje aqui, tá, irmãos? Então, mais embaixo aqui, no antepenúltimo parágrafo, aqui no tópico 3, diz assim, ó: ela quem? A igreja desfrutará deste novo cosmos, desse novo mundo, tá? E olha o que diz Apocalipse capítulo 21. Se você ainda não estiver com a Bíblia aberta, abra aí, por favor. Apocalipse, ou livro da revelação, capítulo 21, versículo 1. Olha, isso aqui, irmãos, é maravilhoso. Diz assim, ó: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ou seja, vi um novo céu, vi uma nova terra. Isso está falando de quê? Está falando de tudo aquilo que foi restaurado. Está falando dessa restauração, dessas coisas, tá? Então, um homem chamado Winston Churchill, certa vez disse que a decadência moral da Inglaterra era devido ao fato de que pregadores, olha o que ele diz, ele era um político, irmãos, esse homem aqui, mas ele diz que a decadência moral da Inglaterra, que era o país dele, era devido ao fato de que pregadores tinham deixado de pregar sobre o céu e sobre o inferno. E esse texto que nós lemos aqui, ele está falando de algo grandioso, está falando de eternidade com Cristo. Por quê? Porque essa redenção aqui, ela não alcançou só a igreja, mas todo o cosmos, segundo Apocalipse 21:1. Segundo Apocalipse capítulo 21, versículo 1, vai dizer que a redenção, ela não alcançou só a igreja, mas alcançou todo o cosmos. A natureza está escravizada pelo pecado. A gente vê isso em Romanos capítulo 8, versículos 20 ao 21. A natureza está escravizada pelo pecado. O homem, quando pecou, também levou a natureza junto. Mas olha que interessante, o apóstolo Paulo vai dizer que essa natureza, ela está gemendo, aguardando. Quando ele diz que a natureza está gemendo, aguardando com dores de parto, dá ideia. A ideia que tem aqui no texto grego é de alguém que está na ponta dos pés olhando o momento da redenção chegar. É de alguém que está ali ávido por esse dia, está ali olhando, está desejando esse dia chegar. É isso que Paulo está dizendo, que a natureza está desejando, ela está ávida para que esse dia chegue logo. Então, para quê? Para sair desse cativeiro, para sair dessa situação que ela também se encontra. Então, quando Cristo voltar, irmãos, a natureza também será redimida, e seremos um universo completamente restaurado. Nós seremos um universo completamente restaurado. Todo o universo completamente restaurado. Aí, olha que interessante, Deus não vai criar um novo céu e uma nova terra. Pastor, mas como que é isso? Está se contradizendo naquilo que você mesmo está falando? Não. Ele vai fazermos do velho um novo. Do velho um novo. O novo céu e a nova terra não são um novo que não existia, mas um novo a partir do que existia. Ou seja, a partir daquilo que existe, ele vai criar um novo. Assim como nós seres humanos, com o nosso corpo corruptível, o que o apóstolo Paulo fala? Que os nossos corpos corruptíveis serão transformados em corpos incorruptíveis. Da mesma maneira vai ser a terra. Toda essa criação
que hoje é corruptível, vai ser transformada numa criação incorruptível. Então, é isso aqui. Ele vai do novo. O novo céu e a nova terra. Melhor dizendo, o novo céu e a nova terra não são um novo que não existia. Ele não vai criar aqui algo do nada, não. Ele vai criar um novo a partir do que existe. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro do profeta Isaías, o mais messiânico de todos os profetas. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 65, versículo 17. Livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 17. Vai dizer assim: porque eis que crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. 66, 22. Isaías 66, 22. Olha o que diz: porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome também, tudo diante da minha face. É isso que está dizendo assim, é isso que a Bíblia está dizendo, dessa maneira, para que a gente possa entender. Então assim será o universo, o céu e a terra, irmãos. Segundo aqui o apóstolo Pedro fala na sua segunda carta ou epístola, capítulo 3, versículos 12 e 13. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 12 e 13. Vai dizer que o céu e a terra serão purificados pelo fogo. Essa terra que está aí, esse céu, serão purificados pelo fogo. Olha que interessante. Não é o que? Aniquilamento. Ele não vai aniquilar essas coisas, não. Mas é uma renovação. Tudo isso que nós temos visto aí será renovado. Por quê? Porque vai haver uma continuidade entre o antigo e o novo, de maneira renovada. Não vai mais existir a separação que existe hoje entre o céu e a terra. A Bíblia, irmãos, ela vai caminhar nesse sentido, ao contrário do que muita gente pensa. Tem até um hino antigo que diz assim, ó: nesse tempo, que tempo é esse? Nesse tempo do fim, na restauração de todas as coisas, céus e terra hão de ser a mesma grei, ou seja, a mesma coisa. Então não vai mais haver separação entre o céu e a terra. Apocalipse 21, vamos lá de novo para Apocalipse, capítulo 21, versículos 1, que a gente já leu, vamos ler o 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. O tabernáculo de Deus vai descer, vai habitar com os homens. Deus habitará com os homens. Tem gente que pensa assim: eu vou habitar com Deus. Não, Deus habitará com os homens. Desde o início foi assim, irmãos. Vamos olhar lá para o início. Deus sempre procurou estar habitando com os homens, desde o Éden. Antes da queda, depois da queda, hoje Ele habita, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo habita dentro de nós, habita no meio da igreja. Aí, olha que maravilha, Apocalipse 21, 3. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Quem habitará com os homens? Deus. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Isso é maravilhoso de entender. Isso é bom de entender. Então, o céu e a terra serão a habitação de Deus e de sua igreja glorificada. Como que é isso? Olha, não me peça para explicar isso para você nos mínimos detalhes, mas uma coisa eu vou te dizer: você vai ter acesso a toda essa terra transformada, ao céu. Você vai ter acesso a tudo, irmãos. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém, ela vai descer do céu, ela vai pairar ali, você vai ter acesso a tudo. Vai ser algo maravilhoso. Deus habitará com os homens. Olha, por toda a eternidade. Então, essa salvação
que nós alcançamos, nós alcançamos. Quando eu falo isso, por favor, não dá ideia de que você foi lá pelo teu esforço e alcançou, não. Falo isso porque Cristo estendeu a mão para a humanidade. Essa fé que nós abraçamos, ela é mais que libertação do fogo do inferno. Do que adiantaria eu ser livre do fogo do inferno e mesmo assim ficar longe da presença de Deus por toda a eternidade? Não adiantaria nada. O pior inferno que temos é o ser humano viver eternamente longe da presença do Senhor. Esse é o pior inferno que existe. Se você me perguntar como que é o inferno, é ficar longe da presença do Senhor eternamente. Isso é um inferno. Agora, outros detalhes do inferno lá, isso aí são, como eu mesmo disse antes, sem ser redundante aqui, são apenas detalhes. Porque lá vai ter isso, porque lá vai ter aquilo, lá vai ter um demônio com um garfo te espetando, lá vai ter pessoas, um demônio te queimando, né? Essa ideia popular assim, que se tem. A Bíblia diz que lá o fogo não se apaga, o bicho não morre, é ranger de dentes, sofrimento por toda a eternidade. Tem gente que acha que não é por toda a eternidade, então tem que rasgar a Bíblia Sagrada, porque no mesmo contexto, a mesma palavra que fala de eternidade para o céu, também fala de eternidade no inferno. Mas o pior inferno é estar separado. Então a salvação é mais que libertação do fogo do inferno. Se alguém perguntar para você o que é a salvação, é porque eu fui livre do fogo do inferno. É muito mais que isso. Identificação com Cristo. O que é salvação? É eu estar identificado com Cristo. É esse meu lugar de honra no novo mundo do Senhor. E eu concordo aqui com gênero, número e grau, quando o autor coloca isso aqui na nossa revista. Maravilhoso. Então nós desfrutaremos disso. Por quê? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém, irmãos? Então a gente está chegando ao fim aqui. Espero que você tenha aprendido um pouco mais, espero que você tenha se deleitado, espero que você tenha se alegrado na presença do Senhor, porque hoje nós falamos sobre o Cristo cósmico, texto bíblico Efésios 1-3, e a gente tratou aqui primeiro tópico, Cristo, autor e sustentador da criação. A gente tratou aqui no segundo tópico, o novo mundo de Deus. A gente tratou no terceiro tópico, qual é o nosso lugar neste novo mundo de Deus, para a gente pensar e agir rapidinho. Para terminarmos, o pecado é um desastre. Ele perturbou o relacionamento do homem com Deus, com o próximo e com a natureza. Ele perturbou a ordem de Deus. Cada crente deveria fugir do pecado, pois ele traz perturbação da ordem que já é frágil. 2, a obra de Cristo é destruir o poder do pecado e do seu autor. Para isso que se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do maligno. E ele construirá um novo mundo. A igreja é a ponta de lança, está lá na ponta, já a igreja é o início disso, desse projeto maravilhoso. Cada convertido é uma pedra a mais na construção do novo mundo de Deus. 3, esta nova ordem de Deus não é apenas moral, mas ela é cósmica, abrange tudo, né? Com elementos se desfazendo e um novo mundo chegando, conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículos 10-13. Sim, nós esperamos não apenas um céu, mas um novo universo, um novo mundo, em que a paz e a justiça reinarão, porque o pecado não mais existirá. Apocalipse 21, do 3-5. Cristo foi preparar-nos lugar, não um quartinho, não um quartinho. Jesus não foi preparar um quartinho para a gente, não. Talvez você fica se queixando, minha casa é tão pequena, eu queria tanto ter uma casa maior. Sim, nessa vida ainda você pode ter, lute por isso, é legítimo. Se você puder, peça a Deus, faça a sua parte, confie em Deus, quem sabe, Ele querendo, Ele pode te dar. Mas se não tiver nessa vida, fica tranquilo, porque no porvir, nós teremos não apenas um quartinho, mas nós teremos um mundo novo, amém? Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do bendito, bondoso Espírito Santo esteja sobre todos aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo, e com a igreja de Cristo na face da terra.
hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, no nome de Jesus. Amém.